Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito, sempre de maneira clara, descontraída e imparcial. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal. A gente precisa de vocês. Hoje a gente vai falar da punição à juíza Ludmila Grillo com a sua aposentadoria compulsória. Vamos falar também das andanças do presidente Lula da Silva e também vamos falar do arcabouço fiscal do ministro Fernando Haddad. Tudo isso, no entretanto, é daqui a pouco. Eu espero vocês. Eu não me ajoelho do politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. A magistrada do Tribunal de Justiça Mineiro, Ludmila Grillo, foi aposentada compulsoriamente, com vencimentos proporcionais, através de um processo administrativo disciplinar, um PAD, como se diz, que sofreu. As acusações julgadas procedentes pelo TJ de Minas foram de falta de operosidade e assiduidade, exercício de atividade empresarial incompatível com cargo, críticas aos tribunais superiores, com ênfase no nosso querido STF, e manifestação político-partidária. Não conheço Ludmila, tá? E nem aos autos e provas do PAD, do processo administrativo disciplinar. Mas sou colega dela em diversos aspectos. Nós ambos somos juízes. E somos juízes do TJ, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além disso, também somos ou fomos alunos do professor Olavo de Carvalho. E somos ambos youtubers. Não sei da operosidade da Ludmila. Quanto às demais acusações, hipoteticamente consideradas, porque eu não conheço os autos, devo dizer que não é vedada ao juiz a atividade empresarial como um todo, genericamente. Ele só não pode ser sócio-gerente de empresa. É o que diz a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura. No que se refere às manifestações políticas, pessoal, prestem atenção. Todo ser humano é um ser político. E o juiz pode se manifestar politicamente. Já o dizia o então ministro Aliomar Baleiro, do STF, no seu brilhante livro da década de 1970, O STF, Esse Desconhecido. Tá? Livro fantástico, ele diz que o juiz pode e deve se manifestar politicamente. O que o juiz não pode fazer é se manifestar de maneira a influenciar eleições, se manifestar quanto à intenção de voto, se manifestar quanto à atividade político-partidária e nem muito menos exercer atividade político-partidária. No que se refere à assiduidade da Ludmila, né, a Lei Orgânica da Magistratura, mais uma vez ela, impõe que juízes profiram, no mínimo, 12 sentenças por mês e que compareçam ao fórum, estejam no fórum, ao menos das 13 às 18 horas, fisicamente, a não ser por fato de serviço ou força maior. Os estatutos, as regras do Tribunal de Justiça Mineiro, ao qual eu e Ludmila pertencemos, são um pouco mais pragmáticos e exigentes e impõem 50 sentenças, no mínimo, por mês para os juízes. E isso é controlado através de um sistema interno, eletrônico, por óbvio, denominado mapa de produtividade. Eu repito, não conheço os autos, as provas e nem a produtividade da Ludmila. Eu me permito aqui contar um caos para vocês do início da minha carreira.
Eu era juiz em São João Evangelista quando comecei a trilhar também outros caminhos, né? Primeiro como articulista de jornais impressos, depois como escritor de livros de ficção e não ficção, e por fim já em Araxá, na década passada, como professor universitário. E eu me recordei que lá no início da minha carreira eu trabalhei com um delegado muito bom, por sinal, que nas horas vagas era cover de Roberto Carlos. Dava shows e fazia CDs na época, enfim. Se tornou muito conhecido como cover do Rei Roberto. E dele se dizia na época, injustamente, se fazia um comentário malicioso e injusto, que ele largava os seus inquéritos, as suas investigações, para cuidar da sua carreira como cantor. Comentário injusto. Injusto que fosse, pegou. E eu jurei para mim que quando enveredasse outros caminhos, não permitiria que esse tipo de comentário me assombrasse. O que eu fiz? Procurei sempre ser extremamente operoso na minha carreira de origem na magistratura. Extremamente operoso. Não deixar processo parado sem motivo legal, adiantar todas as minhas audiências, realizar todos os júris. E lembram-se daquela exigência da Loman, de 12 sentenças por mês? Exigência do tribunal, 50 sentenças por mês, né? Eu, em média, profiro 200 sentenças por mês. E o meu mapa de operosidade está aberto no site do tribunal para quem quiser conferir isso aí. Das manifestações da Ludmilla em rede social, eu só percebi comentários pedagógicos, o que todo mundo faz, sabe? Inclusive professor em sala de aula faz. Se existe jurisprudência, que é o jeito de julgar, que é o teor do julgamento dos tribunais superiores, se essa jurisprudência cria precedentes a serem seguidos por demais tribunais e juízes, esse precedente, essa jurisprudência, pode e deve ser comentado criticamente. Nunca percebi nenhum comentário político partidário por parte da Ludmilla. E devo dizer humildemente que concordo com, assinaria embaixo de 90% daquilo que eu vi e ouvi ela dizendo nas redes sociais. Ludmilla, eu espero que você tenha uma vida fantástica, seja qual for o seu destino doravante. As exigências impostas por lei pelos tribunais a magistrados como Ludmilla, como eu sou, não são absurdas de serem realizadas. Só que o nosso expediente nada tem de ameno. Nós, juízes brasileiros, somos uma espécie de super servidores públicos. Não cuidamos só de processos. Representamos o poder judiciário junto à sociedade, contratamos e demitimos servidores, fiscalizamos cartórios, presídios, escolas, participamos das atividades, ainda que indiretamente, de conselho tutelar, conselho do idoso, polícias, presidimos eleições. Cuidamos até das compras dos fóruns e cortes de justiça e ajudamos na organização de concursos públicos para provimento de cargos dos tribunais aos quais pertencemos. Ser juiz, gente, é uma atividade árdua, dura e, por vezes, perigosa. A gente, quando ingressa na carreira, a gente é obrigado a abrir mão, eu já contei isso aqui, de um protagonismo social. O juiz é um guerreiro da paz e que luta nas sombras pela paz. O juiz muito amigo dos holofotes, muito amigo da mídia, muito protagonista, presta, na verdade, um desserviço para a classe, né? Com a TV Justiça e com o efeito midiático dela decorrente nos julgamentos, principalmente do STF, os juízes brasileiros tiveram que aprender a aparecer mais perante a mídia, perante a imprensa e perante o público em geral. E alguns não aprenderam, lamentavelmente, e confundem muito o seu posicionamento pessoal
com a sua postura profissional, nos dizeres e na sua atuação, né? É uma longa caminhada até, finalmente, a magistratura brasileira aprender a mostrar o seu trabalho e mostrar o seu posicionamento, até mesmo político, né? Sem perder o seu brilho, sem perder algo da pompa do cargo e sem, de maneira alguma, influenciar em decisões político-partidárias. Esse longo caminho ainda está por ser trilhado e ele foi muito obstaculizado por magistrados midiáticos e membros do Ministério Público midiáticos que passaram pela opinião pública geral nos últimos anos. Vou lembrar aqui do ministro Joaquim Barbosa, vou lembrar aqui dos mais recentes, ex-juiz Sérgio Moro e ex-procurador da República Deltan Dallagnol, que nos deram, talvez, exemplos de como não deve um representante do Poder Judiciário, como não deve um representante do Ministério Público se portar midiaticamente. Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo um dos piores governos da história do Brasil, inclusive bem pior do que nos seus mandatos anteriores. É uma lição para aqueles que votaram nele por não gostarem do Bolsonaro e por acreditarem que não haveria como piorar a situação da República. Tinha como piorar, sim, e piorou. Sua aproximação da Venezuela, do Nicolás Maduro e da China, ambas ditaduras, sua inconsistência ministerial, as bravatas sobre a guerra da Ucrânia e as besteiras que fala são mais do mesmo. Não se critique Lula porque sua conduta é inesperada. Ela foi, na verdade, prometida e mais de 50% dos brasileiros a merecem. O arcabouço fiscal, a medida do Fernando Haddad, e agora aprovada, condiciona o teto de gastos governamentais a um percentual da receita. Significa o quê? Arrecadando mais, o governo federal fica, desde logo, autorizado a gastar mais na mesma proporção, entenderam? Sabem no que isso vai dar? O governo vai perseguir ferozmente créditos tributários ou de qualquer outra natureza. Vai usar e abusar de recursos judiciais para não pagar o que deve ou para cobrar dívidas, aproveitando-se do fato de que créditos públicos são irrenunciáveis. Com o troco, vai poder investir em programas sociais que sempre criou e são a cara do governo do PT. Com os programas sociais, dane-se a meritocracia. Tem gente vivendo de bolsas e assistência social quando poderia e deveria trabalhar. Programas assistenciais, gente, têm que ser emancipatórios. O Ronald Reagan dizia isso. E ele foi um dos maiores presidentes que os Estados Unidos da América do Norte já tiveram. Os programas assistenciais são bons na medida em que o beneficiado, pouco a pouco, vai deixando de precisar deles. Por isso, emancipatórios. Aqui no Brasil, eles se transformam em um cordão umbilical blindado que incentiva o ócio e com o nosso dinheiro. Gente, é isso aí. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.